Bem-vindo ao Horizonte Diverso. Tudo bem, vamos embarcar em uma história que desafia os limites do conhecido e do misterioso. O primeiro livro de Enoque, um manuscrito milenar, perdido e redescoberto, que conta sobre anjos caídos, visões de mundos além da Terra, e um relato antigo que alguns acreditam revelar segredos escondidos sobre a própria origem da humanidade. Mas o que há de real nesse texto antigo e o que é fruto de imaginação e crença? Será que Enoque foi realmente o primeiro astronauta do mundo, como alguns sugerem? Ou apenas mais uma peça de um grande quebra-cabeça espiritual e esotérico? O livro perdido e encontrado. Mistérios de Qumran. O primeiro livro de Enoque foi considerado um livro esquecido por séculos, antes de ser redescoberto entre os manuscritos do Mar Morto, em Qumran, por volta da metade do século XX. Essas cavernas, ocultas nas rochas à beira do Mar Morto, abrigavam os textos sagrados de uma comunidade misteriosa, que muitos acreditam ser os essênios. Entre esses textos estava o Enoque, preservado por milênios em fragmentos que revelavam histórias e visões que desafiam a razão. Pergunta para refletir: o que teria levado essa comunidade a preservar esses textos, enquanto outros foram deixados para desaparecer? Teriam eles conhecimento de algo que o resto do mundo ignorava? O livro é uma coleção de visões, sonhos e ensinamentos que teriam sido dados a Enoque, ancestral de Noé, conhecido na tradição bíblica como aquele que andou com Deus e foi arrebatado ao céu. Diferente de muitos outros textos bíblicos e apócrifos, o primeiro livro de Enoque foca em uma narrativa apocalíptica rica em descrições de outros mundos, a queda de anjos e a origem de gigantes que andaram sobre a terra. Esses temas, no entanto, estão cercados de controvérsias e mistério. Afinal, o que há de verdadeiro nessas visões? Estariam esses relatos falando sobre eventos metafóricos ou descrevendo algo que realmente aconteceu? Os vigilantes, anjos ou alienígenas? O livro dos vigilantes, a primeira parte do primeiro livro de Enoque, é talvez a mais intrigante de todas. Nele, Enoque relata como um grupo de anjos, conhecidos como os vigilantes, desceram à terra e se uniram a mulheres humanas, gerando uma descendência de gigantes. Esses seres, conhecidos como Nefilim, seriam a causa de grande destruição no mundo antigo, o que teria culminado em um julgamento divino e na grande inundação, o dilúvio, descrito no Gênesis. Pergunta para refletir: esses vigilantes seriam apenas uma metáfora para líderes espirituais caídos? Ou poderiam ser uma descrição antiga de visitantes de outro mundo? Estaria Enoque relatando a interação da humanidade primitiva com seres de outro planeta? Alguns estudiosos modernos, incluindo engenheiros da NASA, sugerem que Enoque poderia ser considerado o primeiro astronauta do mundo. Isso se deve às descrições detalhadas de viagens aos céus, em que Enoque relata ter sido levado a diferentes reinos e dimensões. Em uma passagem, ele descreve ser conduzido por uma espécie de carruagem de fogo através das estrelas, onde testemunha paisagens e seres além da compreensão humana. Para os olhos do século XXI, isso poderia ser interpretado como uma viagem espacial. Teoria e pergunta para refletir: estaria Enoque descrevendo algo real que foi reinterpretado com as ferramentas limitadas de sua época? Ou ele estava usando metáforas e imagens para descrever uma experiência espiritual profunda e transformadora? O livro astronômico, Mapas do Céu ou Mensagens Codificadas. Uma outra parte fascinante do primeiro livro de Enoque é o chamado livro astronômico. Nele, Enoque detalha movimentos das estrelas, dos planetas, e até mesmo de fenômenos celestes que ele observa durante suas visões. Curiosamente,
alguns dos conceitos astronômicos descritos por Enoque parecem avançados para o conhecimento que se tinha sobre o cosmos naquela época. Alguns teóricos sugerem que essas passagens podem conter mensagens codificadas ou conhecimento antigo que foi perdido com o passar dos séculos. Pergunta para refletir. Poderiam esses mapas celestes ser um registro de algo que os antigos sabiam e que nós redescobrimos apenas recentemente? Ou seriam descrições poéticas de um misticismo celestial que se confundiu com ciência ao longo dos milênios? O livro das parábolas e o Filho do Homem. Um Messias antes de Cristo? Outro aspecto que chama a atenção é a descrição do Filho do Homem no livro das parábolas de Enoque. Enoque fala de um ser celestial, que viria julgar os vivos e os mortos, trazendo consigo a promessa de redenção e um novo começo para a humanidade. Essa figura tem uma forte semelhança com a imagem de Jesus Cristo, descrito no Novo Testamento. No entanto, o livro de Enoque é anterior à época de Jesus, o que levanta algumas questões intrigantes. Alguns estudiosos acreditam que a descrição do Filho do Homem poderia ser uma previsão messiânica que os primeiros cristãos interpretaram como uma referência a Jesus. Outros, no entanto, veem isso como evidência de que o conceito de um Redentor celestial já era uma ideia presente na tradição judaica antes do cristianismo. Pergunta para refletir. Será que os textos de Enoque antecipavam a chegada de um Messias? Ou será que essas ideias foram reinterpretadas pelos cristãos para encaixar na figura de Jesus? A controvérsia sobre a canonicidade. Por que foi excluído? Apesar de toda a sua riqueza narrativa e importância histórica, o primeiro livro de Enoque nunca foi incluído no cânon da Bíblia judaica e cristã ocidental. Alguns pais da Igreja, como Tertuliano, consideravam o livro valioso, enquanto outros, como Orígenes, reconheciam sua existência, mas o viam como um texto apócrifo, sem a mesma inspiração divina das Escrituras. Apenas a Igreja Ortodoxa Etíope preservou o primeiro livro de Enoque em seu cânon, e é por isso que a versão mais completa do texto foi preservada na língua ge'ez. Essa exclusão gerou teorias ao longo dos séculos. Teria o livro sido removido por conter verdades inconvenientes ou perigosas para as autoridades religiosas da época? Pergunta para refletir. Por que os antigos rejeitaram o livro de Enoque, enquanto preservaram outros textos apocalípticos e proféticos? Seria uma questão de controle de informações? Ou simplesmente porque sua mensagem era vista como muito distante da teologia ortodoxa? O legado de Enoque. Um desafio à ciência e à religião. O legado do primeiro livro de Enoque vai além das páginas de um manuscrito antigo. Ele nos desafia a repensar nossa visão sobre a história da humanidade e o nosso lugar no universo. Sua narrativa nos leva a questionar se existe uma linha tênue entre mitologia e ciência, entre visões e realidades ocultas. Afinal, Enoque foi um visionário que testemunhou mistérios celestiais? Ou o relato de Enoque não passa de uma alegoria elaborada sobre a luta entre o bem e o mal? Essas são perguntas que permanecem abertas, e que continuam a fascinar estudiosos, teólogos e curiosos de todas as épocas. Mas a maior pergunta que nos resta é: o que mais está escondido nas areias do tempo, esperando para ser redescoberto? Muito obrigado por ter assistido ao vídeo até agora. Sua companhia nesta jornada significa muito para mim. Espero que você esteja tão animado quanto eu para embarcar em mais aventuras que estão por vir. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos para que possamos crescer juntos. Um grande abraço e até a próxima.